Ok, vamos lá. Eu coloquei para entrar agora sem pedir para entrar. Aí, ó, o Pedro entrou, né, sozinho. A Emília também. Ok. Ok. O patrocínio aqui é iPhone José. É, rapaz. Essa marca aí, eu não conhecia, não. Eu conheço iPhone, mas iPhone José, não é qualquer um, não, hein? Só para, né? Bom, o Pedro, acho que seu áudio está aberto. Eu acho. É. É. Ok. Desculpa aí. Não, problema não. Ele, ele abriu, não pediu desculpa, ele abriu e pediu desculpa. Esse é o Pedro. Não, eu entrei no link e só esqueci de fechar. Ah, agora tá legal. Agora foi legal o áudio. Tá quiet. Ah, então, nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o governo de igreja, qual os tipos de governo que existem, né? É claro que são muitos tipos, mas todos eles se encaixam em três. Onde você vai, onde você for, tem três só. Peraí, tem alguém aqui pedindo uma coisa? Deixa eu ver aqui. Não, tá todo mundo aí já, ué. Deixa eu ver aqui. Todo mundo aí tá. Ok. Então, são vários tipos de governo que se estabelece. Aí você pergunta assim, qual que era o tempo de governo no tempo de Jesus? Não tinha igreja. Só depois que ele vai que começa a igreja. E aí a igreja se organiza da forma que ela pode. Quer ver, ó? Vai acontecer um incidente no começo da igreja, vocês lembram? Logo no comecinho. Aconteceu ali uma situação que os discípulos tiveram que fazer uma reunião, tiveram que resolver. Capítulo 6, né? A Bíblia fala que tiveram uma contenda das irmãs gregas, porque não estava sendo. Os irmãos judeus estavam discriminando as irmãs gregas. Os irmãos judeus estavam segurando a comida e as coisas sociais das irmãs gregas. Eles foram reclamar. Olha só, naquela época, meu, já tinha isso. O que aconteceu? Aí os discípulos fizeram uma reunião, né? Lembra? E separaram os 7 diáconos para servir a mesa. Capítulo 6, né? E eles ficaram assim na palavra e na unção. Ou seja, já era um tipo de governo. A igreja começou a se organizar, né? E você pergunta assim, por que Jesus não deixou um padrão já pronto, né? Olha, Jesus sabia que a igreja ia se proliferar em muitas culturas, no mundo inteiro. E a antropologia diz, né, que o ser humano, ele é muito realmente eclético, né? O ser humano tem os grupos étnicos que se reúnem em partes remotas da Terra, eles possuem esse sistema, sua forma de fazer, que eles acabam se completando naquilo. Então, Jesus não deixa, ele deixa alguns indícios, né? A questão da liderança em si, apostólica, mas a forma de governar fica um pouco aberto, fica um pouco mais expansivo, para que as culturas e os povos pudessem também fazer alguma coisa. Lembrando que, na época de Jesus, era a época do Império, né? A democracia já era um fator já elencado pela historicidade grega, mas não teve seu apogeu. Na verdade, a democracia só vai ser democracia de fato a partir do século XVII, com a, o surgimento do iluminismo, que vai ser um dos pacotes da Renascença. Até então, não. Então, Jesus tinha que deixar a igreja se acomodar de acordo com o lugar que ela tivesse. Vamos ver esses governos para a gente entender melhor o que a Bíblia deixa transparecer e como também a igreja se comportou através dos séculos, né? O governo eclesiástico. Ao longo da sua história, a igreja se organizou em propostas de liderança, que com o passar do tempo se designou forma de governo eclesiástico.
através do capítulo 6 de Atos de Apóstolos, o que nos parece plausível. Era uma igreja liderada pelo Espírito Santo, coordenada por um conselho de apóstolos, porém ouvindo para o direcionamento da comunidade. Havia também uma forma de pastoreio através de presbíteros e uma organização regional de casas-cultos. Com o advento da reforma protestante a partir do século XVI, as igrejas evangélicas desenvolveram maneiras de liderar e distanciavam do sistema católico, episcopado, centralizado e um líder maior. Então, já aí ela vai ter uma grande mudança a partir do século XVI. Vamos ver, então, como é que é o chamado governo congregacional. Você já ouviu falar da igreja congregacional, né? Então, ela tem esse governo aí, que é bem assim, ó. Esse sistema opera sob a direção diretamente do povo, orientado por uma assembleia de membros da igreja local. Neste modelo, a igreja toma as decisões, e é uma atitude soberana em termos de definição de liderança eclesiástica. Uma exigência é que os que decidem sejam membros plenos da igreja local, e estes possuem o direito de voz e voto. Suas decisões incluem tanto administrativa quanto orientação cristã. Os pastores também são submetidos às decisões deste grupo através da eleição. Apenas uma preocupação com esse sistema é que, sendo os membros uma autoridade soberana, corre-se o risco de líderes locais influentes formarem blocos de interesse e assim pode haver manipulações. Com esta forma de governo, o pastor não possui autoridade plena. Ele é mais um orientador espiritual que cumpre uma sua tarefa de cuidado de rebanho. Embora haja evidências deste governo ser aparecido em momentos pontuais, ter aparecido em momentos pontuais da igreja, porém eclodiu com força no século XVII, incentivado pelo puritanismo. Então, no Brasil, nós temos a igreja congregacional, que opera assim, algumas batistas também. Acho que a Batista também é modelo congregacional. A Assembleia Soberana, o que ela decidir, está decidido. Eles tiram pastor, coloca pastor, sabia disso? Tiram pastor, coloca pastor, de 4 em 4 anos. Eles convidam pastores para pregar, para ver se tira aquele e coloca outro, ou se mantém o que está lá. Então, é um sistema que é interessante, porque o povo decide, mas o povo assume, mas pode haver, né, algumas correntes de Apolo, umas correntes de João, de Pedro, de Paulo, e pessoas que podem influenciar esse grupo e conduzir o grupo por uma política, né? Tem que ter muita unção de Deus, presença de Deus para evitar que essas coisas aconteçam. Isso é o regime congregacional. De fato, não é o regime da MRV, né? De fato, não é. Ok? Vamos lá. Alberto, tá comigo, Alberto? Tá comigo aí, né? Firme aí, né? Vamos lá. O regime representativo. No sistema do governo presbiteriano, um conselho é indicado pela Assembleia de membros que os representam. Portanto, é um sistema que emana do povo, mas com um grupo menor que é representativo. Em nome de membros, tomam várias decisões. Mesmo assim, há situações que só decide através da Assembleia Geral de membros. Por exemplo, a decisão de aprovar um pastor local vem da indicação dos presbíteros ou presbitério. Todavia, essa decisão de ser aquela pessoa, o pastor local, não compete ao presbítero, e sim ao voto da maioria. Por outro lado, uma vez eleito, o pastor terá que lidar com o conselho, que em termos de liderança eclesiástica é maior que a autoridade pastoral. Tá vendo aí, ó? Inclusive nas decisões administrativas. Da mesma forma que os congregacionais, os presbiterianos, são frutos do movimento puritano. Então, olha só, um pouquinho já diferente aí com relação aos batistas. Aos de governo representativo, que são os presbiterianos, né?
e algumas outras igrejas aí. A igreja elege um conselho de presbíteros, e esses presbíteros que coordenam a igreja. Tira pastor, coloca pastor, mantém lá o regime da igreja. Na antiga Roma, a Igreja Católica Romana, existiam os presbíteros que sentavam lá no púlpito, junto com quem traria a homilia, né? No caso, o apóstolo, sacerdote. Eram uns assentos que eram do lado, não de trás, como é a Assembleia de Deus, né? A tradicional. Agora, algumas já não usam mais, inclusive a MRV só usa em cima a cadeira do dirigente, né? No máximo o pregador. Mas aí ficava do lado a bancada dos presbíteros, porque era para passar para a igreja a ideia do presbitério, né? O púlpito é o púlpito mesmo, ali, né? Aquela estante que se coloca a Bíblia é chamado de ambão. Ambão é elevação no grego, não é o púlpito. A gente fala assim, vamos ali no púlpito, né? Sabe aqui no púlpito? O púlpito é a plataforma mesmo, não é o púlpito. Inclusive, o William Bonner deu um furo aí, né, nas eleições. Você vem aqui ao púlpito, só se ele quis dizer ao elevado que estava lá, porque aquele móvel ali é ambão, né? E no caso da Igreja Católica, né, existia o ambão. Você vai ver na Igreja Anglicana aí uma parte que divide o púlpito ali do povão, ali é a iconostase, né? As solas são chão decorado, por isso que tinha a sola como fundamento, por isso que a reforma se refere às solas por causa disso, que era o fundamento do púlpito. Interessante, hein? O púlpito tinha as solas que eram decoradas, com versículos bíblicos e com figuras iconográficas dos chamados santos, né? Então, o regime representativo é isso aí, ele é o modelo presbiteriano, que é o modelo que inspirou também o iluminismo, né? Tanto é que o Brasil copiou a ideia de Montesquieu. Montesquieu foi um filósofo francês que definiu os poderes, né? Moderado, os poderes legislativo, né? O judiciário e executivo. É o modelo Montesquieu. Está dentro desse esquema de representação. A gente não elege deputado, não elege o senador para representar nós lá dentro. Então, é um sistema representativo. Esse governo é como o presbiteriano, é assim. Se fosse na MRV, seria assim, ó, os presbíteros, vamos supor que o Pedro, você, o Darcy, ali, né, Clodoaldo, seriam os presbíteros da igreja. Então, vocês seriam eleitos pelo povo. E vocês podiam dar ao pastor Cido 4 anos de trabalho e depois falar, ó, tá bom, você fica aqui, vou chamar outro para pregar, para ver se fica no seu lugar, se vai, entendeu? É mais ou menos assim que eles trabalhavam. Agora, o próximo governo é o que é mais parecido com o MRV e com o governo que eu defendo, que eu acho que é interessante. É o episcopal. Este é mais conhecido como governo centralizado. Nesse sistema, os ministros principais da igreja são os bispos, ou, no caso, os pastores, né? Segue-se uma hierarquia onde outros ministros são presbíteros, evangelistas e diáconos. O dirigente exerce uma liderança mais ampla. Assim como os congregacionais, nesse sistema episcopal, o povo tem voz e voto. Também há a presença do presbítero, no entanto, a assembleia de membros, na maioria das vezes, é convocada pelo pastor para corroborar ou impedir uma decisão pastoral. O presbitério funciona como conselheiro do pastor, e nas questões espirituais, disciplinares da correção. Já os diáconos auxiliam na parte administrativa e o colégio episcopal é o responsável pela gestão do sistema. É basicamente isso, né? Que a MRV funciona. Eu acho que o pastor Cido conseguiu voltar para essa sessão, seria importante ele participar. Mas então, eu acho que é isso aí, não é? O pastor, ele é o pastor da igreja, no caso é o pastor presidente, o conselho de liderança é o conselheiro dele, né? Há decisões que ele não toma sozinho, né? Ele toma com a igreja, uma decisão maior, vamos supor, vamos comprar um terreno. Ele não pode simplesmente decidir sozinho, né? Pelo menos eu entendo assim. A não ser, Sim. mesmo que tenha dinheiro em caixa, ele vai trazer a igreja, a ideia para a igreja como um todo, né? Fazer uma ata e concordar em comprar aquele. Então, eu acho que esse sistema ele é o mais interessante. Por que eu acho assim? Embora todos tenham vantagem e desvantagem. Esse, pelo menos, não tem a manipulação da igreja e nem dos presbíteros, porque se os presbíteros se combinar, cara, ele arranca o pastor da igreja. Olha só que situação. Ou se eles
fomentar a cabeça dos irmãos, no caso do sistema congregacional, eles mandam embora também o pastor da igreja. E manda e desmanda, né? Porque eles têm toda a autoridade. Eu acho que o sistema da MRV ele é mais parecido com esse episcopal, que é o mais centralizado, né? A figura da liderança central é o pastor local, né? E sob as suas ordens a igreja opera. Ele sabe o passo que vai dar. Se é um passo delicado, ele chama os presbíteros para aconselhamento. Se é uma situação de cunho espiritual mais delicada, ele também chama os presbíteros. A administração fica por conta da galera que são os diáconos, a manutenção do culto, a arrecadação, a contagem, distribuição, essas coisas, né? Aí vem a cesta básica também depois, vem as visitas e tal. E a questão de mudança de pastor, é Deus que vai dizer aí até que ponto o pastor fica, até que ponto ele sente colocar alguém e entregar a obra, e aí Deus vai coordenando aí, entendeu? Então, basicamente esses 3 modelos de governo, com algumas raras exceções. Por exemplo, o caso da Universal do Reino de Deus, o caso da Igreja Mundial, a Igreja Deus é Amor, eles têm uma pessoa que é central, que faz tudo. Lá o bispo, né, ele dá ordem, ele só dá ordem, os pastores obedecem. Tudo bem, ele pode até ter um grupo de conselheiros, eu acho que sim, não vou dizer que não. Eu estou me pegando só em termos de liderança, né? Lá ele decide que vai comprar um prédio, acabou, eu vou comprar esse prédio, faz a ofertória, joga lá a oferta, os irmãos aí reúnem e pagam esse prédio. Ele não tem um conselho que se reúne. Aqui. No caso do Edir Macedo, até onde eu sei, em termos de empresa, sim. Ele tem o conselho diretor, conselho fiscal, conselho financeiro. Porque quando se mexe com empresa é assim, mas em termos de igreja, não, né? No caso da igreja que eu sou pastor aqui da missão, ela é metodista, o bispo que tem toda a autoridade, mas ele tem um conselho chamado SDs, que são os pastores presidentes dos estados, né? Acompanha ele. Ele tem o poder de tirar pastor e colocar pastor. Ele pode fazer isso aqui. Ele pode tirar, mas ele tem que ter um histórico para fazer isso, né? Tem que ter o porquê de ele estar fazendo isso. Agora, no nosso manual, existe um negócio chamado dispositivo geral. Dispositivo geral é um artigo, é um parágrafo único, que diz o seguinte: o bispo pode tomar qualquer decisão que ele quiser. Tipo assim, você fala assim, ó, eu não quero mais nenhum pastor, que vou mandar todo mundo embora. Por exemplo, só a minha região tem mais de 500 pastores no nosso campo aqui. Aí se ele fala assim, ó, eu quero mandar todo mundo embora, ele pode. Não tem problema. Só que ele vai ter que explicar. Ele pode fazer. O que dá na telha. Inclusive esse artigo foi feito para que, quando houvesse situações que precisasse de uma decisão muito delicada, envolvesse muita gente, ele pudesse decidir por ser alguém que tivesse voz, né? Só que depois ele tem que se reportar. Então, no nosso sistema, assim, o bispo ele é submisso ao bispo geral. E o bispo geral é submisso ao concílio geral. Só que o conselho geral se reúne de 6 anos, né? A igreja local tem assembleia, mas não manda em nada. A igreja só manda, assim, no caso que vai comprar alguma coisa ou vai mudar alguma coisa, assim, estrutura da igreja, eles podem votar também para os departamentos, para eleger líder de jovens, tal, líder de louvor. Eles têm assembleia para isso, para eleger, nos tempos episcopal. O caso que na MRV, não, o pastor ora a Deus, e Deus indica o nome, ele indica a pessoa, convida a pessoa para o cargo. Ou, se ele tem alguma dúvida, ele convida alguém para conversar, o conselho de obreiros, para dizer, o que a gente acha? Podemos fazer isso com essa pessoa? Tal. Quer dizer, está tudo dentro do sistema episcopal. Difere um pouquinho, difere do outro. O caso do Edir Macedo é absoluto, né? Um poder absoluto. Ele pensou, tirou, fez e ninguém faz nada, né? O nosso caso da metodista é quase que absoluto, porque o pastor, embora seja o líder da igreja, é o líder maior, mas ele depende da Assembleia para aprovar alguns projetos, para indicar nomes para eleição, para departamento. Ele precisa falar com o presbitério. Então, quer dizer, difere um pouco um do outro, mas no final é episcopal assim mesmo, ok?
Alguém quer comentar alguma coisa desses governos aí? Tem alguma dúvida a respeito desses governos aí? Eu acho que foi bem esclarecido, né, professor? Acho que eu também concordo mais com esse episcopal, que realmente nós aprendemos dessa maneira. Tira aquela coisa de, como o senhor falou, né, de um só ter o poder. Então, assim, dá a entender que, por muitas das vezes, não que a pessoa não ore, mas às vezes se fizermos uma assembleia, orarmos e tiver a direção de Deus, talvez seja melhor, né? A igreja primitiva, pastor Roberto, trabalhava assim, né? Estando eles em oração e jejum, disse o Espírito Santo: Sim, apartai-me Paulo e Barnabé, né? E sim, sim. outra coisa fala assim, outra parte. E pareceu-lhes um bom, como é que é? Como é que é? E, e pareceu-lhes de bom grado. Eu tenho aqui o versículo, peraí. É legal a expressão que usa ali na Bíblia, que dá uma ideia Uhum, de comunhão e de profundidade, né? E esse parecer sim. agradou a todos. Esse Uhum, parecer, quer ver, ó? Eu acho lindo, cara. É é. Atos, capítulo, acho que tem lá, tem alguns lugares, né, que a gente encontra, mas eu acho que Atos capítulo 6 tem lá, quer ver? Versículo 1. Houve grande dissensão e tal. Escolher, pois, esses irmãos, perseveraram a multidão, então, e puseram as mãos. É, e este parecer, aqui, ó. E este parecer contentou a toda a multidão. Mas o Uhum. que eles fizeram antes disso? Eles estavam em oração. Estava em oração, exatamente. O Espírito Santo realmente dirigia a igreja, né? É. Você percebeu que no comecinho da igreja eles lançaram sorte para escolher Matias? Uhum, Lançaram os dadinhos lá. Depois não lançaram mais. Acabou. Foi só aquela vez. Por quê? uhum. Porque era o Espírito Santo que começou a liderar agora a igreja, né? E ele coordenava a igreja. Muito interessante isso aí. É. Então deu para entender, Geisa, direitinho os governos aí? O que é o congregacional, o representativo, o episcopal. São esses três, essa tríade. Aí depois desses três aqui, aí tem vários outros que se assemelham, se misturam. Pode falar, Pedro. Então, pastor, analisando o fato aí dessas tipos de igrejas, foi exatamente com esse modelo de igreja que nós temos hoje que proporcionou as grandes divisões das igrejas. Vamos falar mais da Assembleia, porque é Assembleia. Porque, por exemplo, quando o pessoal faz aquela eleição ou troca de pastores, por exemplo, colocava um pastor para dirigir a congregação tal, aí ele ficava lá 10 anos, construía, fazia a igreja crescer, a igreja crescia. Aí os pastores presidentes via que a capacidade administrativa daquela pessoa que cuidou da igreja está além da igreja que ele tem hoje. Aí os pastores fazem a votação, colocam outra pessoa do nível superior teológico e algumas coisas assim, e manda aquele mesmo pastor para uma congregaçãozinha menor de novo para arrancar toco. Aí o que acontece? E todas essas ideias, então, de troca de pastores, originou exatamente essa ideia de Assembleia de Deus da Missão, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Ipiranga, Assembleia de Deus, e foi Assembleia de Deus, porque essa ideia de trocar de pastores, e mais ainda, uma grande maioria que eu acompanhei, esse modelo de igreja de troca de pastores, numa reunião, a maioria dos pastores ficavam refém da igreja. A igreja não gostava de alguma atitude que o pastor fazia, ou porque não excluiu fulano, porque deixou de penalizar ciclano, ele era tirado. E com isso, o pastor ficava totalmente refém da igreja. Então, hoje nós temos um modelo de igreja. Nós hoje, a Assembleia no geral aí, temos alguns modelos de igreja que não é uma só igreja. Por exemplo, se você vê a igreja congregação cristã, qualquer lugar do mundo que você vai, é um único modelo de igreja, padronizada, e não tem uma abertura para isso. Ou seja, esse modelo de igreja de troca de pastores é perigosíssimo, porque você abre uma igreja, aí o camarada não gosta, aí você acha que a liderança dele não está boa, você troca. Quando você troca, ele abre uma igreja do lado da sua e pega seus membros e leva tudo embora.
Tem isso também. O que acontece? É perigoso, né? É Mas, perigoso. Pedro, e o pastor que fica perpétuo na igreja, ele começa a dar problemas, ele não sai, não deixa ninguém assumir. Olha outra situação difícil aí. É exatamente isso. O que você está falando aí é exatamente a situação do Samuel Câmara e do pastor, como é o nome dele lá, o presidente da Assembleia de Deus do Belém. Ai, meu Deus do céu. Sim. Tipo assim, eles cresceram juntos na convenção, e no meio do caminho o pastor Samuel Câmara teve que rachar a convenção, dividir, porque ele nunca ia ser nem presidente nem vice da convenção. Aí a CGADB acabou virando CADB, porque estava tudo em família. Então, tipo assim, racha tudo, vira toda essa rachadura toda aí, e cada um vai congregar com quem ele tem mais afinidade. Eu não conheço como que se deu o processo aí. É o José Wellington. José Wellington. Isso. Mas, Toda assim, eleição... o meu ponto é, cada governo tem as suas vantagens e desvantagens. Vai depender de duas coisas que eu acho essencial. É a sanidade mental mesmo, não é espiritual, porque o cara educado, não precisa ter Espírito Santo, não. O educado tem limite, ele sabe ele sabe onde é que sai. Então, assim, vai depender da sanidade vital do líder, ao mesmo tempo da direção do Espírito Santo. Porque lidar com o ser humano é complicado. Qualquer governo que você colocar, quer ver? Vamos fazer aqui uma ideia. Se a nossa igreja se ela fosse só congregacional, ela corre o risco de alguém disseminar política no meio do povo e levar o povo com ele e fazer uma politicagem. Tá bom, mas ela é representativa. Também corre o risco de ir lá no presbitério, alguém se levantar, fazer a cabeça de todo mundo enquanto pastor. Aí ela é episcopal, corre o risco do pastor pisar na igreja, fazer o que ele quiser, ser autoritário, agindo eu, quem impedirá? Então, quer dizer, cada sistema aí tem a sua vantagem. Eu acho que o episcopal, ele tem desvantagem, mas é menos. Ele é um pouquinho melhor que os outros, né? Porque você tem um pastor que é autoridade, mas ele tem um conselho que anda com ele, né? Que se for preciso ter que removê-lo, não vai ser tão fácil como seria no congregacional e no representativo, mas também você não vai ter ali uma coisa que você vai ter que engolir, porque ele é o pastor chefe, presidente, não larga o osso. Tem isso também. Então, é vantagem e desvantagem. Eu acho que a ideia central é que o Espírito Santo esteja nesse negócio, né? Porque senão vira feudos, vira impérios humanos, né? De si mesmo. É interessante isso aí. Exatamente. Inclusive, é o seguinte, a ideia hoje, na verdade, o modelo de igreja hoje, para poder prevalecer e você poder administrar uma igreja com seus subordinados no nível liderança pastoral, é assim, a Universal do Reino de Deus, ela tem uma escola que ela faz os seus próprios pastores novos, tem uma universidade para isso. Então, o que acontece? O modelo é, alguém que vai abrir uma igreja hoje, ele tem que pegar os membros que ele tem hoje e discipular todos esses membros e escolher entre eles os que mais se destacam, investir neles o estudo da palavra, a teologia, na ideia que você tem, e fazer com que esses seus copastores venham crescendo junto. Que se eles crescem junto, eles crescem numa mesma visão. E aí você consegue, a igreja vai crescer na união, na comunhão e no partir do pão. Porque menos toda vez mal. que se você, na medida, aí é claro que vem pastores de fora. Esses pastores de fora já vêm tudo viciado. Esses pastores que vêm de fora, uma grande maioria deles já vem viciado, já vem tudo viciado, e aí, tipo assim, eles vêm com a ideia de concordo ou não concordo. Aí chega uma hora que ele começa a criar problema. Então a ideia, na verdade, de um modelo de igreja é abrir uma igreja dentro da visão eclesiástica e investir nesses novos obreiros para que ele fale a sua língua e fica na visão da igreja e cresça na visão. Dá menos trabalho, é menos mal. Exatamente isso. Vamos lá. Vamos à última prova. A última acabou, hein? Aí, Geisa. Acabou. Eita, glória! Aí sim, hein? Como é chamado o governo da igreja? A. Governo santo. B. Governo do amor. Ou C. Governo eclesiástico. A última prova, vamos vacalhar, né?
É A? Meu Deus. Só por Deus, hein? Até mãe Miriam. Eita, sumiu aqui o negócio. Ih, Rapaz, rapaz. deve ser a Lucilene, cara. Não tá aqui, mas tá orando em algum lugar. Ai, Meu Jesus. Deus. Vamos de novo aqui buscar essa prova. Prova. Cadê a prova aqui? Meu Deus. Apareceu aí? Apareceu? Voltou? Voltou, voltou. Voltou. Este governo é exercido pelo povo. Qual que é? A, o congregacional. B, o representativo. Ou C, o episcopal. Qual deles, né? Tchan, 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 tchan. Ok. Questão número 3. O governo exercido por um conselho de presbítero é o A, congregacional, B, representativo ou C, episcopal. Qual das alternativas estão corretas? Se você acha que é o A, coloca 3A, né? Congregacional. Se acha que é o B, que é representativo, coloca o B. Ou se é episcopal, coloca o C. Tá bem? Questão número 4. O governo centralizado em um líder é auxiliado por conselhos. Resposta A. Esse conselho é congregacional? Essa pergunta está na B, é representativo ou C, episcopal? MRV. É. Ô, Geisa, tira o olho daqui do gabarito. Estou vendo se lembra que o gabarito. Pode ser que esteja errado, hein? Pode ser que esteja errado. E está errado mesmo, hein? Pior que está errado. O governo... Não, não está muito não. Vamos tirar daqui logo, pronto. Ok. Não está muito errado, Ai, não. pastor. Só conferindo. Pode fechar a prova? Vou fechar. Ok. Fecha aí e dá um 10. Muito bem, então. Vamos para o intervalo. Eu vou desligar aqui, pegar outro link para ir para a última aula, tá bom? Beleza? Ei, Mento, vou Beleza. fazer a janta, hein? Dá tempo, 5 minutinhos. Vou jantar.